Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Primeiro, eu peço um pouco de paciência, porque o nervosismo é muito grande. É com muito temor e tremor de pernas também que eu subo aqui. Mas foi uma palavra que Deus me deu. Assim, ontem eu estava preparando uma palavra. Aí, quando eu estava quase finalizando, Deus falou para mudar totalmente. E aí, essa palavra que eu trago hoje. Abram suas Bíblias em Salmos, capítulo 139. Do versículo 7 ao 12, que diz assim: É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará, e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, que use conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Que eu venha a diminuir do que o Senhor cresça, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando. Pai, te peço que venhamos entender a tua palavra, Pai. Que venhamos a meditar e saber o que o Senhor quer das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Primeiro eu queria perguntar para alguém, se alguém sabe aqui, o que significa o termo corandeu. Corandeu. O termo corandeu foi, primeiro, contando a história da igreja. Todo mundo sabe que quando a igreja começou, houve a perseguição contra os primeiros apóstolos, contra os cristãos naquela época. Logo depois teve um imperador que falou que a igreja cristã ia se tornar a única. Então, quando fez isso, praticamente se tornou a igreja católica. Então, a igreja católica tinha o poder, era a única religião. Então, naquele tempo, quando começou a igreja, teve o Papa, e a palavra de Deus já não era o poder, a palavra do Papa que era. Então, era como... E também se falou que, antigamente, o véu se rasgou e nós tínhamos total liberdade para falar com Deus. Agora, era como se o véu tivesse sido costurado. Para falar com Deus, nós tínhamos que ir numa igreja. Para falar com Deus, nós tínhamos que entrar no santo. Tanto é que os católicos, quando passam em frente a uma igreja, ou entram na igreja, já faz o sinal, como se ali fosse um lugar sagrado. E só ali Deus habitasse. Então, quando em 1517, teve um padre que, lendo a palavra de Deus, entendeu que aquilo não era verdade, tudo que estava sendo pregado, que foi Martim Lutero. Martim Lutero, meditando a palavra em Romanos 1:17, entendeu que a fé, que a nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus, que não era, mas que nós não precisávamos pagar para entrar no céu. Então, tendo isso, ele pregou na catedral as 92 teses, e ali que começou a reforma protestante. E começou a igreja que temos hoje, que é a igreja evangélica. E começou nisso, entendeu algumas coisas que naquela época a igreja não tinha, que foi tipo igual a 5 solas, que é somente pela graça, somente pela fé, somente Cristo, somente a glória a Deus, e somente as escrituras, só a escritura. E também se entendeu o que significa corandeu. Corandeu significa diante da face de Deus. Significa que não era mais um lugar, não era um lugar que era santo. Todo lugar estava na presença de Deus, como a gente lembra da palavra aqui. Significa que nós vivemos constantemente na presença de Deus.
que se a gente está aqui na igreja, aqui a gente está na presença de Deus, mas se estamos na nossa casa, estamos no nosso trabalho, também estamos na presença de Deus. Que Deus está em todos os lugares. E entendendo isso, também entendemos que nós vivemos sobre a autoridade de Deus. Que Ele é o Senhor de todas as coisas. E que tudo que temos que fazer tem que ser para a glória de Deus. Não é apenas no culto que temos que glorificar a Deus, mas em todo instante. Porque muitas pessoas vivem como se só aqui na igreja, só na igreja, só no culto que estamos glorificando a Deus. Quando estamos em nossa casa, com nossas famílias, estamos glorificando a Deus. E Deus está presente em todos os lugares. Não há lugar que podemos nos esconder dele. Eu lembro quando eu comecei a ir para a igreja, e falava isso. Deus está em todos os lugares. Eu tinha um receio. Eu lembro que quando eu era pequeno, falava isso. Eu ia tomar banho, às vezes ficava com vergonha, assim, falava, nossa, como é que eu vou ir para o banheiro agora se Deus está aqui? Mas eu entendo que Deus me criou. E eu lembro que quando eu fui despertar assim, eu comecei a tomar banho e estava cantando louvores a Deus. Porque eu sabia que Ele estava ali. Então, não importa o que você está fazendo, Deus está ali. E a presença de Deus, ela confronta os nossos pecados. A presença de Deus nos dá segurança. A presença de Deus consola nossos corações nos momentos de lutas e dificuldades, de tristezas. E sabemos como agir, o que fazer. E não há lugar que podemos esconder da presença de Deus. A vida cristã começa quando entendemos que nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre com Deus. E abre suas Bíblias em Provérbios, capítulo 3. No versículo 5, diz: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele mostrará o caminho que deve seguir. Nós devemos reconhecer que Deus é o Senhor de todas as nossas decisões. Ele é o Senhor dos nossos relacionamentos, é o Senhor do tempo e dos recursos. Quando fala assim, o Senhor é o Senhor de todos os relacionamentos, me traz uma história que uma vez eu estava na casa de um amigo meu e a prima dele ela era cristã, evangélica, e ela tinha separado do marido e ela falou que não queria saber mais da igreja. Aí ela falou, se Deus permitiu que eu separasse, isso não foi de Deus, se Deus não existe, confrontando a Deus. E naquele momento eu cheguei para ele e perguntei, mas quando você começou o relacionamento, vocês oraram? Você vai saber se era a vontade de Deus? Ela falou, não. Ela falou, porque eu estava querendo muito, mas por isso eu não orei. Então, muitas vezes nós colocamos a culpa dos nossos problemas na mão de Deus. Não buscamos saber a vontade dele, tomamos decisões precipitadas. E aí, quando tudo é errado, falamos que a culpa é de Deus. Sendo que nós não buscamos antes a resposta de Deus. Nós não buscamos saber o direcionamento dele para as nossas vidas. E muitos querem Deus como Salvador, mas não como Senhor. Na Índia, se você pregar lá sobre Deus, sobre Jesus, eles aceitam, porque lá existem 330 milhões de deuses.
Então, Jesus, nosso Senhor, é só mais um. Mas a partir do momento que eles entendem que para isso eles têm que abrir mão de todos os deuses, aí já é outra coisa. Porque aí já não é mais o Salvador, é Senhor. Eles não querem o Senhor, eles querem o Salvador. Então é assim que muitas vezes acontece. Por isso que muitas vezes a perseguição lá é forte. Porque eles sabem que se você aceitar Jesus, você vai ter que abrir mão dos 330 milhões de deuses. Então eles não querem isso. Então eles querem Jesus como Salvador, não como Senhor. E nós temos que reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Nós devemos entregar todo o controle das nossas vidas na mão dele. Não fazer nossas vontades, mas buscar a vontade dele. A autoridade de Deus nas nossas vidas, ela nos direciona, nos protege, nos corrige. Nos momentos que estamos em caminhos tortos, caminhos difíceis, a autoridade de Deus nos faz andar pelo caminho reto. E em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31, diz: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Aqui Paulo fala coisas que a gente faz diariamente, comer, beber. Significa que, como eu falei, o nosso trabalho pode glorificar a Deus. Nossos afazeres, quando estamos na nossa casa, limpando a casa, está glorificando a Deus. Que já não é mais o santo e o mundano, como muitas pessoas falam. Meu trabalho é do mundo, eu estou fazendo isso do mundo. Tudo está em Deus. Não há separação nas nossas vidas. Se nós estamos com Deus, tudo que está fazendo é para a glória de Deus. Quando Davi estava lá pastoreando as ovelhas, ele estava tanto no momento espiritual dele, quando foi rei. Jesus, quando ele estava como carpinteiro, ele era tanto espiritual ali, quanto quando estava curando, fazendo milagres. Então, não tinha distinção na vida deles, isso é do mundo, isso é de Deus. Tudo é a mesma coisa. E dentro ou fora da igreja temos que fazer tudo para a glória de Deus, não só aqui. Não é o que fazemos, mas é para quem fazemos. Saber que tudo em nossas vidas tem que ser para a glória dele. Em Romanos, capítulo 11, no verso 36, diz: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, tudo é para ele, por meio dele, para ele. Tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. Alguns teólogos, pastores, como Sproul, diz que viver corandeu é viver toda a vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Calvino diz que a verdadeira piedade
consiste em viver com o senso contínuo da presença de Deus. Tozer disse que nada molda mais a vida de um homem do que aquilo que ele pensa sobre Deus. Lutero diz que até as tarefas mais simples se tornam sagradas quando feitas diante de Deus e para a sua glória. John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, diz que viva como alguém que anda sob o olhar constante de Deus. Herman Bavinck diz que não existe 1 centímetro da vida humana sobre o qual Cristo não diga, é meu. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer. Nós temos vivido consciente da presença de Deus? Temos nos submetido à autoridade de Deus? E nós temos buscado a glória de Deus ou a nossa? São coisas que devemos refletir. Se o que estamos fazendo é para agradecer o nosso nome ou para exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Porque tudo tem que ser para a glória dele. Se nós estamos aqui hoje, é para a glória de Deus. A missão de Deus, a missão da igreja, é para glorificar a Deus. Tem um missionário muito famoso que diz que a missão de Deus só vai terminar quando toda a terra estiver cheia da glória de Deus. Então, o objetivo da missão, o objetivo da igreja é glorificar a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, nós fazemos o nome de Deus conhecido. E assim outras pessoas vão conhecer a Deus. Assim outras pessoas vão ver Cristo em nossas vidas. Nós vamos refletir a glória de Deus. Nós somos como espelhos que refletimos a glória de Deus para as pessoas. Que as pessoas lá fora vão ver a glória de Deus nas nossas vidas. Não porque somos melhores, não porque somos grandões, não porque somos cheios, somos grandões, poderosos. Não, porque é Deus em nossas vidas. É a glória dele. Porque, como em João 3,30 diz, nós temos que diminuir para que o Senhor cresça. Nós somos nada perante a glória de Deus. E nós devemos nos submeter a isso, totalmente à glória dele. Então, vamos orar. Pai, te peço, Pai, que possamos saber, ó Pai, e declarar que nós não somos nada perante ti, Senhor. Nós somos poeiras diante da tua presença. Nós somos totalmente dependentes de ti. Nós dependemos, ó Pai, da tua presença. Sem tua presença nós não somos nada. Nós só somos poeira, Pai. Pai, que possamos cada dia mais sentir a tua presença. Seja aqui na igreja, nossas casas, aonde formos, Pai. Mas que o Senhor vá conosco, Pai. Pois tu está em todos os lugares. Pai, te peço que possamos entender a tua autoridade. Saber que não há nada que possamos fazer. Mas que o Senhor pode todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor. E que tudo, Pai, que vamos fazer, seja para a tua honra e tua glória. Que, Pai, seja para agradecer o teu nome. Pai, que nós venhamos, Pai, cada dia mais a ser como um reflexo da tua glória. Levar a tua palavra, Pai. Levar a tua glória para outras pessoas. E também, Pai, que toda a terra esteja cheia da tua glória. Que toda pessoa, Pai, venha ouvir o teu nome. Venha conhecer da tua palavra. Te peço, Pai, por nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos que não estão aqui hoje. Que onde eles estiverem, Pai, o Senhor está lá com eles. Que eles possam sentir ali a tua presença, sentir a tua glória nesse momento. Te agradeço, Pai, por tudo. Te agradeço, Pai, pelo teu grande amor.
Te agradeço, Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Aquele sangue derramado pelos nossos pecados. Se estamos aqui hoje, ó Pai, mesmo não merecedores, é por causa da Tua graça e do Teu amor. Te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou pedir o Diogo que fique aqui um minutinho. O Diogo é um missionário que a vida dele foi inspiração para essa igreja. A gente não tem vergonha de falar que tudo começou com ele, né? E foi muito engraçado quando o Lucas chegou lá em casa, há alguns anos atrás, e falou assim: mãe, Deus está pedindo para eu abrir uma igreja. Tem 3 anos que eu estou resistindo ao Senhor, mas agora eu quero obedecer, né? E falou sobre o missionário, que ele queria já enviar um missionário sem ter igreja. Nossa, foi meu pai do céu. E foram assim muitas emoções, mas o Diogo é um homem de Deus e eu tenho acompanhado a vida do Diogo. Uma coisa que eu acho tão engraçado, que ele é muito tímido, não é, gente? Quando ele vai no carro com a gente, é um monólogo, eu falo o tempo inteiro. E ele, tem hora que a gente até esquece que está atrás. Mas, gente, quando ele foi para a Bolívia, foi algo sobrenatural. Que ele chegou numa igrejinha, tinha o quê? Quanto? 5 crianças? 7 crianças e os adultos, né? 4 adultos, gente. Quando ele saiu de lá, tinha quantas crianças? 150 crianças. Você não precisa ser um bom locutor, não, gente. Você só precisa ter isso aqui, ó, amor pelas vidas. É o amor. Você não precisa falar muito bem, não. Você não precisa ter a voz igual aqueles caras de rádio tem, não, gente. Só um amor. E de repente vai ter hora que você nem precisa falar, né? A pessoa só quer um abraço. A pessoa só quer que você se importe com ela. E ele precisou voltar porque ele teve graves problemas de saúde por causa de missões, gente. Ele contraiu o quê? Primeiro foi pneumonia. Tive problema no pulmão, até que teve problema nos rins. Tuberculose, nossa. Tudo foi presente de missões, gente. A pessoa não vai lá para fazer turismo, não, tá? A pessoa não vai para fazer turismo. A obra grande não tinha saneamento básico. Morava num lugar muito ruim. Então, gente, é o amor às almas. Este amor que nós queremos. E ele quer voltar. E ele vai voltar em nome de Jesus. Deus vai levá-lo de novo na hora que ele quiser. Quando ele estiver muito bem de saúde, porque também ele vai para um lugar que a gente sabe que muitos lugares não tem INPS igual tem aqui. Muitos lugares não tem. Lá na Índia mesmo é um lugar que não existe esse tipo de serviço. SUS e INPS é a mesma coisa, não? Mudou? SUS. Então pronto, gente. SUS. E eu admiro muito ele como homem de Deus, tá? Muitas pessoas admiram o outro porque é bonito, é grandão, fala bem, usa ternão, gente. Eu peço a Deus para ver mais além. Pede a Deus para você ver mais além. Ver, muitas vezes, o que os olhos comuns veem, mas que você possa ver com os olhos espirituais, que vê muito além. Nós sabemos que os dias estão próximos. A coisa está feia, gente. Antigamente em BH, eu adorava o carnaval porque eu ficava dando voltinha pela cidade. Hoje, eu tenho medo de sair na próxima esquina. Por causa do vandalismo, por causa de pessoas que vão para poder brigar, às vezes para fazer coisa que não precisa. Não é para brincar, para dançar, fazer. Não, às vezes vão para fazer maldade. Então, assim, antes que era um tempo bom, não é mais. Está um tempo que você tem que vigiar. Então, graças a Deus pela vida dele, pela vida da
Nicó, pelos missionários da Índia, que, gente, nós tivemos missionário que apanhou tanto que foi parar no hospital, teve pernas quebradas. Nós tivemos missionário igual aquele que pegou aquela doença Covid, né? Como que chamava ele? Esqueci o nome do moço, porque é um nome diferente, né? Então, a pessoa não faz turismo, gente. É pesado. Então, vamos orar pelos nossos missionários. Levem os missionários no seu café da manhã, nas suas orações diárias. Levem as crianças, gente, para que Deus esteja protegendo as grávidas, para que o Senhor proteja cada uma delas. Vamos ficar de pé. E eu queria fazer uma oração, o Senhor está me tocando aqui. Que se tem alguma coisa no seu coração que está te afligindo, que você está preocupado, às vezes tem alguma coisa no seu coração que não está indo bem, né? Às vezes, sei lá, você está com uma dívida, ou você às vezes está com um relacionamento que não está indo legal, às vezes você está precisando de dinheiro, sei lá, às vezes você está preocupado com a filha que está lá no Curitiba. Tire-se um minutinho agora para orar por essas coisas. E eu quero que você coloque no seu coração uma pessoa que você gostaria que estivesse aqui de todo o coração. Não é só corpo presente, não. Uma pessoa rendida a Cristo é diferente de corpo presente, tá, gente? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vamos orar e eu vou dar a bênção apostólica. Senhor Deus, eu quero agora colocar aquilo que aflige o coração do meu irmão, Pai. Aquilo que preocupa, Senhor Deus. Aquilo que muitas vezes não dá paz. Que o Senhor transforme esse momento, a pessoa, as preocupações em alegria. Como a Carla disse hoje, Pai. Aqueles que estão semeando com lágrimas, Pai, possam colher feixes de alegria, Senhor Deus. Se tem aqui algum parente nosso que está longe do Senhor, eu falo longe, Pai, não é só aquele que está dentro da igreja, longe do Senhor, não, mas tem aqueles que estão longe, longe mesmo, que pararam de estar na Tua presença, mesmo que não estejam num templo, Pai. Ó Deus, resgata essas pessoas, proteja essas pessoas. Ó Espírito Santo, incomoda, fala no coração, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E só o Senhor, só o Teu Espírito pode convencer. Mas nós podemos orar, Pai, porque a oração de um justo vale muito por sua eficácia. Então, meu Pai, nós colocamos tudo em Tuas mãos, pedindo mesmo a bênção do Senhor. E que a graça do nosso querido Jesus, o nosso Salvador eterno, o amor de Deus, o Pai, que inunda os nossos corações e que a gente sente esse amor, a comunhão do Espírito Santo possa estar presente nas nossas vidas todos os dias e com quem nós amamos, Pai, estejam presentes na vida de cada um. Nesta semana é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aplauda.